Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Marcos 16, 18. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo da igreja, principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que, porque aconteceu o milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não é o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Então aqui nós vemos a opinião do nosso comentarista a respeito da operação dos dons. O importante é nós pararmos de criticar os outros e começarmos a buscar nós mesmos a operação do Espírito Santo em nosso meio. Porque falar a respeito disso é uma coisa, e entender sobre isso e ter prática sobre isso é outra coisa. Então nós devemos buscar a prática dos dons espirituais em nosso meio, na nossa igreja. Devemos passar mais tempo, dedicar mais tempo da nossa vida a sermos usados por Deus para abençoar as pessoas. Então nós devemos aí orar mais, acreditar mais no poder de Deus, desejar mais os dons espirituais em nossa vida, no meio da nossa igreja. Proclamarmos aí um jejum geral da igreja, oração geral para a igreja, um estudo bíblico geral para a igreja sempre ter. Então, é isso que a igreja tem que fazer e a igreja precisa evangelizar. Agora, acreditando que os sinais, prodígios e maravilhas é que seguem os crentes para que eles possam ganhar almas, para que eles possam produzir no reino espiritual. Então, nós devemos meditar um pouquinho sobre o que nós temos feito para que Deus nos use, ao invés de andarmos perdendo tempo criticando quem Deus está usando. Então, a pessoa lá fez isso e decretou e não sei o que, não interessa, lá a gente está sendo curado? Tá. As pessoas vão lá e são curadas? São. Existem milagres? Existem. Então, peguemos o que nós achamos que é o correto, mas provemos que nós estamos certos, através de quê? Dos sinais, prodígios e maravilhas acontecendo em nossa igreja. Porque o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas se sentam atrás das mesas e vão procurar alguma coisa para não deixar as pessoas irem atrás para serem curadas, para serem beneficiadas, não irem para outra denominação, outro lugar, buscar os dons. Porque nós queremos prender o povo, mas nós não queremos jejuar, não queremos orar, não queremos buscar Deus, não queremos dirigir 3, 4 cultos por dia, mas queremos impedir as pessoas de buscarem a sua cura, o seu milagre. Então, façamos exatamente o contrário que nós temos feito. Vamos nos humilhar diante de Deus, vamos chorar diante de Deus, vamos clamar a Deus, vamos buscar a operação dos dons em nossa denominação, em nossa igreja, porque é assim que ela nasceu, é assim que deveria estar acontecendo. Vamos buscar isso. Vamos chorar mesmo, lamentar, vamos suplicar, vamos gritar mesmo. Deus, nós queremos ser usados. Usa-nos. Se ofereça, entregue a sua vida para Deus. Pare de pensar em dinheiro, pelo amor de Deus. Considere os dons espirituais a maior riqueza que existe para você buscar atualmente. Isso pode ser mudado. Essa situação pode ser mudada. Choremos e lamentemos diante de Deus pela situação que nós temos vivido em nossa denominação atualmente. Essa luta por poder, como se fosse uma monarquia, devemos orar e devemos buscar a Deus. Devemos nos humilhar diante de Deus. Agora, nossa conclusão. Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede dessa forma está suscetível ao juízo de Deus que virá no tempo próprio.
que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o Evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Então, como conclusão, nós temos aí que analisar a situação que estamos vivendo hoje na igreja, ver o que está ocorrendo e buscarmos realmente a operação dos dons do Espírito Santo em nossa igreja. Você, na sua igreja, tem alguém aí que é usado em muitos dons do Espírito Santo? Será? E se tem, essa pessoa está usando esses dons para ganhar dinheiro? Para enriquecer? Será? Porque o problema nosso não são pessoas que estão sendo usadas em dons do Espírito Santo e enriquecendo. Nosso problema são pessoas que não se interessam por dons do Espírito Santo e estão enriquecendo. Essa é a realidade da igreja hoje. Não é o contrário. A gente vê pregadores hoje famosos que pregam, que gritam, que pulam para todo lado e não acontece nenhum milagre. São esses que estão aí ganhando muito dinheiro com a pregação. Mas não existe comprovação de Deus nos seus ministérios. Não acontece milagre. Nós temos aí hoje uma vitrine para pregadores no Brasil e lá não tem nenhum aleijado andando, não. Tem nem um cego de nascença vendo, nem um surdo ouvindo. Não. Existe lá muito barulho só. Pessoas que entendem de intelectualidade, estudam, aprendem a entonação da voz, a postura da voz, estudam em como pregar bonito e como pegar lá um versículo, o que diz no original e que não sei o que. Mas não existe milagre. É só gritaria. É isso que está ocorrendo na igreja. E também as lideranças. Você conhece algum pastor, presidente, que Deus usa ele com milagres? Você já viu um pastor, presidente orando por um aleijado e ele andando? Você já viu ele orando por um cego, o cego vê? O problema nosso não são aqueles que estão sendo usados em dons do Espírito Santo, não. São aqueles que deveriam ser usados e não estão sendo usados. Esses é que estão enriquecendo. Então, nós temos que tomar cuidado. Líderes, acordem. Vocês é que deveriam estar à frente do povo, marchando à frente do povo e sendo usados com poder tremendo do Espírito Santo. E não enriquecendo do jeito que estão. E não cuidando aí de um patrimônio já calculado em dólares, porque nem em real pode ser calculado mais. Então, cuidado. Igreja, acordemos. Nós estamos aqui para pregarmos o legítimo Evangelho. E o legítimo Evangelho, ele é acompanhado com sinais, prodígios e maravilhas. Esse é o padrão bíblico. Professores da escola bíblica dominical, acordem. Professor, você ensina a Bíblia. E Bíblia ensina que aquele que prega a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, deve ter em sua vida a comunhão com o Espírito Santo. Deve ser usado em poder. Paulo diz, eu vou até vocês, não com sublimidade de palavras humanas, não com sabedoria humana, mas eu vou com revelações do Espírito Santo. Eu vou com o poder do Espírito Santo em operação. Então, você quer ensinar a palavra de Deus? Não apenas estude a palavra, mas ore, jejue, busque os dons do Espírito Santo na sua vida. Aí então você será um legítimo professor da palavra de Deus. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, faça-o agora. Você que assiste o nosso programa na TV, ou você que assiste pela internet. Então, vamos orar juntos agora. Você deseja mudar essa situação na sua vida, na sua igreja? Você deseja ser usado por Deus em dons espirituais? Peça a Deus, acredite. Vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus. Araglar la cruz toar envigar la cruz se petraça-me. Oh Deus, tem misericórdia dessas vidas agora, Senhor. Salva, Senhor, essas vidas que estão ouvindo, que estão assistindo.
Ó Pai querido, em nome de Jesus, liberta, Senhor, essas vidas do poder do maligno, traze-os das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, salva agora essas vidas. Pai querido, aqueles que se chegam a Ti, que ouviram a mensagem, ó Senhor, ajuda-os para que eles possam, Senhor, abrir os seus corações para Ti, buscarem a Tua presença na vida deles, que eles possam ser cheios do Espírito Santo, usados tremendamente com poder, com sinais, prodígios e maravilhas. Ó Pai querido, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, a nossa liderança, ajuda o Senhor a trocarem, Senhor, a parte principal na vida deles, de material para o espiritual, de dinheiro por dons do Espírito Santo. Ó Senhor, que eles possam entender que nós estamos aqui para trazer o povo, Senhor, não para um império humano, não para um império terreno, mas nós estamos aqui para trazer as pessoas para o reino de Deus, para o reino espiritual, para a salvação, para a libertação, para a cura. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, a Tua igreja. Ó Pai, desperta a Tua igreja para buscar, Senhor, os dons do Espírito Santo, para terem os dons do Espírito Santo como a maior riqueza. Ó Pai querido, em nome de Jesus, ajuda-nos a pregar a Tua palavra, ganharmos almas, Senhor. Ajuda-nos a ter em nosso coração um coração voltado para o Senhor, para as missões, para ganharmos muitas almas para Ti. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então ao nosso questionário da lição 4, Dons de Poder. Aí no nosso site você encontra as perguntas sem as respostas. Aqui nós damos apenas as respostas verdadeiras. Lá você encontra também respostas falsas e verdadeiras e também frases para serem completadas. Aqui já estão completadas aqui nos vídeos e as respostas verdadeiras estão aqui. Dentro do texto áureo tem uma primeira pergunta para responder. Complete. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Agora, dentro da verdade prática, a segunda pergunta para completar. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Agora, dentro da primeira parte, dom da fé. O que significa fé? Pergunta número 3. Então, na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Pergunta número 4. O que é a fé como dom, segundo nossa revista da CPAD? É distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, a fé salvífica, e se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. De acordo com o teólogo Stanley Orton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Pergunta número 5. Dê exemplo bíblico do dom da fé, segundo a nossa revista da CPAD. Complete. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: Não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Esta é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. Parte 2, dons de curar. Pergunta número 6. O que são os dons de curar segundo nossa revista de CPAD? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso, a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade e sabedoria no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Pergunta número 7. Qual a relação entre a redenção e as curas segundo nossa revista de CPAD? Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Cristo Jesus no Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade,
escreveu que não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Enquanto não recebemos um novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Pergunta número 8. Qual a necessidade desses dons na atualidade? Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. No momento incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso que, em sua misericórdia e amor, concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de curas, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Jesus Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Parte 3. Dom de operação de maravilhas. Pergunta número 9. Como opera o dom de operação de maravilhas? Este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Pergunta número 10. Dê exemplos bíblicos do dom de maravilhas. Completo segundo nossa revista CPAD. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e estes logo se aquietaram. O nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória. Podemos destacar outros exemplos de operação de maravilhas no ministério de Jesus. A ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, morto havia 4 dias. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para Ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou. O Pai Celestial deu dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Pergunta número 11. Quais distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas são atuais segundo a nossa revista da CPAD? Então o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. A adoração do justo pode muito em seus efeitos, e independe de se ter o dom ou não. Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sabe o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que por acontecer o milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor e não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e, por isso, não podemos agendar dias nem marcar horários para sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Conclusão, pergunta número 12 para completar. Deus pode conceder aos seus servos o dom da fé, dons de curar e de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. E isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede dessa forma está suscetível ao juízo de Deus que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o Evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Você que deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, entre em contato conosco. Aqui está o nosso endereço de e-mail, os nossos telefones.